tem que colocar uma coisa chamada de flush rate. Não sei se já ouviram falar. Quando eu vou rodar a bolinha lá do oxigênio, que mede, ela não pode estar no 15. Ela tem que subir no 15 e ficar batendo em cima. Porque 15 litros por minuto não é suficiente para dar um FiO2 de 100%. Você vai dar um FiO2 de 97%, 96%. Até menos. Se você quiser deixar mais, um FiO2 de 100% mesmo, às vezes 90%. Se você deixar um FiO2 de 100% mesmo, você tem que rodar no máximo ali, que a gente chama de flush rate. E aí você vai dar um FiO2 de 100%. E aí entra as polêmicas, né? Catéter nasal de alto fluxo e VNI, né? Na insuficiência respiratória hipoxêmica, pelo guideline do Sublime Sepsis, para o coronavírus, que eles lançaram essa semana, eles indicam catéter nasal de alto fluxo, apesar de gerar aerossóis, tá? Por quê? A Glorinha pode até falar para a gente, mas a questão dos aerossóis tem um pouco de controvérsia. Talvez, de fato, exista. A gente discute mais para frente, mas eles falam para usar uma máscara por cima do catéter nasal de alto fluxo para as insuficiências respiratórias hipoxêmicas, tá? No Brasil não tem muito, não vi em muitos lugares, acho que tem no INCOR, tem alguns hospitais particulares, tem no ICR aqui. Mas essa é a recomendação sobre a Sepsis. Em contrapartida, a recomendação da Associação Internacional de Pneumologistas, eles falam para não usar o catéter nasal de alto fluxo, tá? Já a VNI, bom, eu não sei se vocês sabem, mas o catéter nasal de alto fluxo, ele pode dar um fluxo de 60 litros, ele é umidificado, ele é confortável, e quando você fica com a boca fechada com o catéter, ele dá um pouco de pipe. E, teoricamente, por alguns estudos, não em pacientes com coronavírus, mas pacientes com SARA, isso diminuiria ou mortalidade, talvez, e diminuiria a intubação, tá bom? Então, num ponto de vista de saúde pública, talvez faça sentido eu dar um catéter nasal de alto fluxo se ele não aerosolizar tanto. Porque eu evitaria intubação e a gente está prevendo que daqui a um tempo vai ter muito paciente com necessidade de UTI e intubado, tá? Então faz sentido. Mas você vê que mesmo entre as grandes organizações internacionais é um negócio controverso, né? Uma recomenda, a outra não. Então não sei se tem uma resposta pronta para isso. Você deve ou não fazer. Já a VNI, para insuficiência respiratória hipoxêmica, ela também geraria aerossóis, né? Tá no guideline da OMS, tá falando que gera aerossóis. E na insuficiência respiratória hipoxêmica não tem um papel tão importante, tá? O catéter nasal de alto fluxo é recomendado, é superior à VNI. Mas uma coisa que eu queria discutir um pouco aqui é que pacientes que têm indicação clara de VNI, vamos supor, um paciente de DPOC exacerbado, né? Num caso de uma insuficiência respiratória hipercápnica. Esse paciente, ele tem uma indicação clara de VNI e muda desfecho, né? Muda a mortalidade, muda a intubação. Nesses casos, a gente não sabe direito o que fazer. Por quê? Porque se é um DPOC exacerbado por coronavírus, eu dar VNI para ele, provavelmente vai mudar a mortalidade, certo? Só que, em compensação, vai gerar aerossóis. Isso colocaria em risco os outros pacientes em volta. Então, como a gente pode fazer isso, né? Primeiro, achar um leito específico com pressão negativa ou aqueles filtros HEPA. E, se for fazer o helmet. Mas, detalhe, isso não é uma insuficiência respiratória hipoxêmica. É uma insuficiência respiratória hipercápnica do DPOC. Tá? Nesse caso específico, eu, pessoalmente, tenderia a fazer VNI se tivesse esse caso num lugar específico apropriado, tá bom? A mesma coisa se aplica para o paciente com esse perfil B, um edema agudo de pulmão. Esses casos talvez tenham alguma indicação. E sempre lembrando que tem essa possibilidade de aerosolizar. Tem um estudo que saiu no Annals of Internal Medicine, que eles pegaram 42 funcionários da saúde que mexeram com um paciente que tinha corona confirmado. Como era no começo, eles não usaram nenhum EPI. E esse paciente foi entubado, fez VNI, fez catéter nasal de alto fluxo, pelo que eu lembro. E esses 42 profissionais da saúde, nenhum foi infectado. Então, essa dúvida da aerosolização se transmite ainda é um pouco controversa, mas pensando em contexto de saúde pública,
eu evitaria no paciente que só tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, mas no DPOC exacerbado, se eu tiver um local adequado, eu faria com certeza, visando que vai mudar a mortalidade. A questão da VNI, acho que a grande polêmica é justamente essa, não é a indicação clínica, e sim a possibilidade de gerar aerosolização, e a questão de falar que alguns centros fizeram muita VNI para tentar evitar a intubação, isso aumentou a transmissão entre profissionais de saúde. Classicamente, os procedimentos para aerosolização é intubação e ressuscitação cardiopulmonar, a própria aspiração, o balão. E aí a VNI a gente não sabe o quanto seria essa aerosolização, mas as recomendações atuais é tentar evitar e, se fizer, fazê-la num leito de pressão negativa, um leito individual para tentar diminuir essa chance de disseminação do vírus. E os profissionais estarem devidamente paramentados por N95. Né? Outro ponto é que a experiência italiana, saiu até uma recomendação do Gattignoni, que é um italiano intensivista muito bom, e esses pacientes que fizeram um VNI com altos volumes correntes, né, maior que 8, 9, 10 ml por quilo, porque algumas VNIs conseguem medir o volume corrente que você está dando, eles acabaram evoluindo com lesão com VILI, né, que é lesão induzida por ventilação, e eles acabaram evoluindo pior, no caso da insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, eu tenderia a não fazer VNI nesse paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, e se ele tiver numa insuficiência respiratória franca, eu iria para intubar. Para intubar, com certeza, paramentação completa, N95, e é recomendado sequência rápida de intubação. Por quê? Porque a partir do bloqueio, eu vou aumentar minha chance de intubar na primeira tentativa, e eu vou diminuir o risco dele tossir, tá? Quando ele tosse, também evitaria a contaminação da equipe. E se você puder deixar o menor número possível de pessoas ali trabalhando para intubar, também é bom. Então, a gente podia rever aqui um pouco do procedimento de intubação, que talvez seja uma coisa que aconteça frequentemente. E a sequência rápida é dividida nos 7 P's, né? Primeiro P é a preparação. A preparação, quando eu penso na preparação, é me preparar, né? Porque a intubação não é um procedimento tranquilo. Eu fico nervoso quando vou intubar. Acho que a maioria das pessoas fica nervosa porque a pessoa pode morrer, pode parar se der coisa errada, né? Então, me preparar o paciente e preparar a situação. Então, preparar os materiais. Se o paciente tiver hipotêncio, estiver instável, estabilizar o paciente. E se preparar, pensar no plano A, pensar no plano B, pensar no plano C. Pensar no que pode acontecer de errado. Se acontecer de errado, o que eu vou fazer? Então, plano A, geralmente, a gente pode colocar assim: intubar por videolaringoscopia direta. Plano B, por exemplo, resgatar o paciente com ventilação bolsa válvula máscara. E plano C, caso dê tudo errado, uma crico ou uma máscara laríngea. Então, já estou preparado, já preparei o paciente, deixei ele mais estável, menos hipotêncio, porque eu sei que a intubação é um procedimento que vai deixar o paciente hipotêncio, seja pela pressão positiva que eu estou dando ou pelo anestésico, o indutor que eu usar. Agora eu vou partir para o próximo P. O próximo P é a pré-oxigenação. Tá? A pré-oxigenação não é aumentar a saturação do paciente. Muitas vezes a gente acha que é aumentar a saturação do paciente, mas não, é denitrogenar o nitrogênio do pulmão, tirar o nitrogênio e trocar por oxigênio. A gente tem 80% de nitrogênio no pulmão, se a gente colocar 100% de oxigênio, isso vai aumentar meu tempo de apneia. Em pacientes saudáveis, isso duraria 10 minutos, né? Se eu conseguir denitrogenar tudo e mandar ele parar de respirar. Mas como é um paciente crítico, provavelmente isso vai durar 2, 3, 4 minutos, vai começar a saturar. Então é uma intubação mais difícil. Como que a gente faz isso? Geralmente a gente coloca uma não reinalante 100% e deixa lá uns 2, 3 minutos. Não precisa chegar em 100%. Já vi gente esperar chegar a 100%, só que você vai ficar esperando, e nunca vai chegar em 100%, porque ele já tem uma lesão pulmonar. Quem está na VNI, caso seja VNI, deixa na VNI e só aumenta o PO2 para 100%. Depois da pré-oxigenação, vem a pré-medicação. Pré-medicação, eu evitaria fazer pré-medicação. Quais são as pré-medicações? Lidocaína ou fentanil. Existe no Brasil ainda o hábito de fazer fentanil para todo mundo. Isso não é
fora do Brasil não é tão bem indicado, as pessoas não fazem. Fentanil tem 3 principais problemas, né? É hipotensor, pode tirar o drive respiratório, desculpa, e além disso, pode gerar tórax rígido. Então eu evitaria usar fentanil. Lidocaína, só teria indicação se tivesse alguma obstrução de via aérea por broncoespasmo, que é controverso, ou hipertensão intracraniana, então eu não usaria. E então, pré-medicação eu não faria. Depois vem paralisia e indução. Paralisia, a gente tem, ou melhor, indução, a gente tem 4 medicações: etomidato, propofol, midazolam e ketamina, tá? Eu tenderia a usar ketamina ou etomidato, tá bom? Por quê? Midazolam e propofol são muito hipotensores, e esses pacientes geralmente são críticos, e se eu causar uma hipotensão mais a pressão positiva, eu só vou piorar o caso. Então, etomidato, ele é cardioestável, quase não tem contraindicação, e ketamina, até se tiver hipotência, ele pode dar um up na pressão. E como bloqueador, eu usaria ou succinil ou rocurone, e sei que às vezes dá medo usar um bloqueador, mas o bloqueador vai facilitar a primeira intubação, isso tem evidência, e vai evitar que ele tussa em você, e você corre o risco de ter algum problema deletério, aí evoluir com a doença. Então, e depois vem o posicionamento. Eu sei que é engraçado o posicionamento ser depois da paralisia e indução, porque muita gente coloca o posicionamento antes. Mas posicionar o paciente, ele tem que estar sedado, porque quando a gente vai pré-oxigenar, ele tem que estar sentado. Então, sedei ele, bloqueei, posiciono ele, posição do estirador, né? Para você alinhar as 3 vias, passa o tubo. Esse é o outro P. E depois o pós-tubo. Lembrar de checar se o tubo está lá, seja por capinóvel, por ausculta, medir a PA e aí ligar o ventilador. E aí vem o grande desafio, que a gente vai discutir mais para frente. Perfeito. Bom, então, só beber um copo d'água aqui que... Pediu a jarra. A jarra que eu falei muito. A ventilação, nesse paciente, tem muita controvérsia. Oi? Só fazer um parênteses aqui, o tanto que isso a sua explicação de forma muito prática e didática do passo a passo, porque uma preocupação, igual a gente já falou antes, o radiologista está lá na retaguarda e a gente está imaginando que muitos profissionais da saúde eventualmente vão se contaminar e vão sair da linha de frente para outros colegas irem assumindo, né? Então, essa junção do Radioposts com o SIM hoje, era um dos grandes objetivos, era trazer um pouco de conteúdo não radiológico para trazer uma linha. Eu preciso aprender isso aqui, eu preciso lembrar isso aqui, porque tem gente que não intuba há muito tempo e a gente não sabe qual vai ser a dimensão real disso no Brasil. Tem muito estudante que eventualmente, ou recém-formado, que vai ser convocado para ir para a linha de frente. Então, esse conhecimento que você está trazendo de forma bem passo a passo é crítico. Então, toma sua água aí, vai com calma, porque tem muito tempo para a gente falar e tem muita coisa boa. Tem um post nosso que tem o resumo das medicações, os efeitos colaterais, as doses direitinho. Então, quando vocês forem entubar, abre rapidinho. Muito difícil saber as doses de cor. O que tem que saber é a indicação e as contraindicações. E os efeitos colaterais, né? E tem, só fazendo um parênteses, tem um post também dos preditores de viária difícil que a gente tem. Em breve, a gente, dando continuidade ao que o Edu falou, a gente vai fazer um post só dos 7Ps para a galera salvar aí também no celular, que vai ser bem útil nessa pandemia aí. Acho que a intubação é um procedimento que pode dar muito errado se a gente não fizer direitinho. Então, tem que estar bem preparado. E ainda mais quando você não intuba há muito tempo, cai muito sua acurácia, o seu know-how. Então, dá uma estudada, dá uma lida que provavelmente vão ter que intubar algumas pessoas por aí. Bom, da ventilação mecânica, tem muita controvérsia. Se for dos guidelines, o que eles sugerem, né? Eu ventilar o paciente como se fosse SARA, tá? Porque é um infiltrado bilateral, e a maior evidência que a gente tem em ventilação mecânica é SARA, né? Então,
Se você for ver o guideline da Associação de Pneumologistas Internacional, é igual ao SARA. Do Surviving Sepsis, igual ao SARA. Da OMS, igual ao SARA. Da Sociedade Brasileira de Pneumologia, igual ao SARA. Como seria essa ventilação? O principal é um volume corrente baixo, em torno de 6 ml por quilo. E lembra que é o peso ideal, não é o peso do paciente. Porque o pulmão em si ele não engorda. A pessoa tem um pulmão de acordo com o tamanho dela. Então é o peso ideal, 6 ml por quilo. Tá? O Surviving Sepsis sugere usar até 8 ml por quilo, seguindo o guideline do ARDSNET, que foi o segundo estudo de ventilação protetora. Quando você pôr os 6 ml por quilo, você tem que medir a pressão de platô com a pausa inspiratória. Se a pressão de platô for menor que 30, tá ok. Porque a pressão de platô também está associada à lesão à villi, né? Além disso, caso o paciente esteja fazendo muita sincronia, o que é sincronia? Né? Tem vários tipos, mas ele está entrando no ventilador, está dando alto disparo, duplo disparo. Pode fazer bolos de bloqueador muscular, tem alguns estudos, o estudo Rose, que saiu acho que ano passado, para tentar diminuir essas sincronias para evitar mais villi ou pneumotórax, complicações. E o estudo do professor Amato, que é um médico brasileiro, um dos tops pneumologistas do país, que descobriu que driving pressure menor que 15, é um estudo retrospectivo, diminuiria a mortalidade nesses pacientes. Então, além disso, hipercapnia é permissiva, porque se você ventila um paciente com baixos volumes correntes, com 6 ml por quilo, o volume minuto cai. O volume minuto cai, retém CO2, ele fica hipercapne com acidose. Então, você tolera um pH de 7,2. Qual que é o problema disso, né? Isso é muito bonito, é SARA, funciona para SARA. Mas se for ver aquele gráfico que a gente mostrou, primeiro eles entram em insuficiência respiratória, depois eles fazem SARA. Então, talvez a gente comece a ventilar ele enquanto ele não está com SARA ainda. A gente está fazendo uma ventilação protetora. Ventilação protetora é uma coisa difícil de manejar e nem sempre é bom para o paciente se ele não tiver SARA. E aí que os italianos começaram a perceber. Isso aí é o relato do Gattinone, que é o intensivista top. E ele falou assim, esses pacientes, no começo, eles têm complacência boa, o que fala contra a SARA, né? E às vezes a gente fazer um PIP, um PIP alto, para manejar o paciente com SARA, funciona. Mas nesses pacientes, quando a gente faz um PIP alto, por um tempo prolongado de ventilação, de 14 dias entubados, a gente acaba dando lesão. Então, o que eles sugeriram? Eles sugeriram você fazer um PIP mais baixo, PIP de 10. Eu acho que isso é opinião de especialista, né? E um PIP mais baixo e um volume corrente um pouquinho mais alto, pode fazer até um 8, um 6 ml, um volume corrente mais liberal, tá? E ele também sugere nesse guideline dele, nessa recomendação, evitar VNI por muito tempo se você não consegue manter um volume corrente baixo, de 6 a 8 ml por quilo, que ele viu que levou a intubação tardia e vida extensa. E aí, hoje mesmo, saiu uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, do professor Marcelo Amato, que é esse pneumologista maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, e que ele falou? Esses pacientes, eles vão progredir com ventilação prolongada, 2 semanas, 1 semana. E PIP alto, realmente, talvez induz a vida. Além disso, esses pacientes, eles fazem um choque cardiogênico por uma miocardite fulminante. E ventilar com PIP alta é uma baita pressão. PIP alta de 24 é muito. E isso leva uma pressão intratorácica muito grande que diminui o retorno venoso, sabe? E num paciente que está fazendo uma miocardite, um choque cardiogênico, isso talvez diminua mais o débito cardíaco e seja mais lesivo. E além do mais, PIP alta de 24 vai dar muita vida nesses pacientes por muito tempo. Então, talvez, não sei a resposta, isso aí é a opinião do especialista, fazer uma PIP mais baixa, em torno de 10, seja bom. Então, na emergência, o que eu faria? Não sou bom de ventilador. Bota um PIP de 8 a 10, CO2 de 100%, titulando saturação ali para 92% a 96%, que a gente sabe que hiperóxia faz mal e hipoxemia faz mal. Volume corrente 6 a 8, observando a pressão de platô para ser menor que 30 e mantendo uma frequência respiratória para evitar que o pH caia abaixo de 7,2. Estando assim, já está bom. Manda o paciente para a UTI e lá na UTI eles manejam a ventilação mecânica.
Perfeito. Para o emergencista, isso aí é o básico. O Marcelo Amato, ele até dá uma sugestão numa aula que ele dá, né? Você pode pegar o PIP e fazer uma mini titulação do PIP, né? Você pode aumentar ali o PIP para 18 e você ir fazendo 18, 16, 14, 12 e a cada vez que você baixa 2 centímetros de água, você vê qual que é o driving pressure para dar um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. No PIP que você achar o menor driving pressure, que é a diferença do platô menos a PIP, talvez seja o melhor ponto de ventilar. Mas isso é opinião de especialista, né? Então, na emergência é aquilo que eu falei. Bota um PIP de 10 e manda para UTI. Nossa. Na UTI, então, vamos falar na UTI, né? UTI, balanço negativo, tá? Lógico, se o paciente não estiver chocado, mas balanço negativo para evitar ventilação prolongada. Todos os estudos mostram que o paciente que tem balanço positivo acabam ficando mais tempo na ventilação. E a gente vai entrar num período que as UTIs vão estar lotadas. Se a gente não fizer um balanço negativo adequado, esses pacientes vão ficar mais tempo na UTI e quem precisa entrar não vai conseguir entrar na UTI. Então, balanço é essencial. Prona tem evidência na SARA e até o Gattiglione e o professor Amato, eles falam que para esses pacientes, mesmo que ainda não tenham SARA, que não desenvolveram SARA, faça sentido para você redistribuir a circulação do sangue e aumentar a oxigenação. Geralmente, para PF menor que 150. Qual o detalhe da prona? Eu já participei da pronação de alguns pacientes, não é algo frequente, é difícil de pronar. As principais complicações é úlcera de face, de pressão na face, extubação, sair central do lugar. Então, tem que ter uma equipe treinada. Não adianta querer pronar com alguém que nunca pronou. É um processo complicado, ainda mais quando o paciente é obeso. Aí precisa de uma toda equipe, fazer a técnica do charuto. Então, se a sua equipe está treinada, faça a prona, se não, não faça. Quanto ao manejo do choque, né? Esses pacientes acabam vivendo com dois tipos de choque, vamos dizer, choque séptico e cardiogênico. Muitos pacientes têm infecção secundária. O que o Surviving Sepsis recomenda? O que a Associação Internacional de Pneumologistas, a Organização Mundial da Saúde falam? Suspeitou de choque séptico? Entra com antibiótico, tá? Para foco pulmonar, obviamente, né? Eu, pessoalmente, tenderia a entrar com beta-lactâmico e um macrolídeo. O macrolídeo, principalmente, pensando que pode ter um efeito imunomodulador. Lógico, totalmente empírico, baseado na minha cabeça. Mas, para pneumonia, para cobrir atípico, estaria indicado um macrolídeo, né? De qualquer forma. Não sei se agora, como infectologista, concorda, mas se é um paciente vindo da comunidade, acho justo um beta-lactano macrolídeo. É o que a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomenda para pneumonia, pensando num choque séptico pulmonar. E aí o Surviving Sepsis recomenda assim, a cada dia reavaliar, descalonar o antibiótico, né? Você vai descalonar o antibiótico se você vê que tem infecção ou não. Porque às vezes você não sabe se é só uma sepse pelo vírus ou uma sepse com infecção bacteriana secundária. Beleza? Em relação a volume, cristalóide, né? Evitar amido, evitar albumina, porque a albumina é cara. Amido porque faz mais insuficiência renal. Cristalóide de preferência. Ringer, tá? Balanceado. Tem um estudo SALT de Smart ICU que falam a favor da desfecho composto de mortalidade, insuficiência renal, diálise. Então, eu entraria com isso Desculpa aqui. num 30 ml por quilo, mas nem sempre ser 30 ml por quilo, né? Eu faria bolos de 250 a 500, vendo se o paciente responde. Se ele responder, beleza. Se não responder, droga vasoativa precoce. Norepinefrina, primeira escolha. Se você vê que tem um grau de disfunção miocárdica, como eu vejo isso? Ultrassom point of care, vejo que está com uma hipocinesia, alguma discinesia, entra com uma dobuta, visto que esses pacientes, como a gente já falou, cursam com uma miocardite fulminante. E se você acha que está subindo a nora, 0,5 micrograma a quilo-hora, não melhora, associa vasopressina. É a recomendação dos guidelines. E, além disso, consegue desmamar um pouco a nora e diminuir a incidência de arritmias. Acho que do paciente grave, é basicamente isso. Você pensa em mais alguma coisa, Glorinha? Dos antibióticos, geralmente, paciente quadro grave pulmonar, né? Então,
é difícil, principalmente um paciente que às vezes evolui com consolidação, essas coisas, saber que se é uma etiologia viral, bacteriana, é tudo muito parecido, o quadro clínico, às vezes o quadro radiológico. Então, a gente costuma deixar uma terapia empírica para pneumonia bacteriana comunitária. Então, o que ele disse mesmo, ceftriaxona e azitromicina, pensando na cobertura de atípicos e pensar que a gente tem os vírus influenza circulando, principalmente no inverno, e aí a gente pode deixar o Tamiflu até resultado de pesquisa de influenza, principalmente nos pacientes graves, né? Quanto ao corticoide perguntado, que eu acho importante. Tem estudo em influenza que mostra que talvez não tenha benefício e seja tem até malefício. Aí vem as recomendações e que eu acho muito plausível. Corticoide, se for indicação pela infecção viral, não tem sentido. Agora, se o paciente tiver alguma outra indicação de corticoide, não deixar de dar. Porque eu já vi DPOC exacerbado, suspeita de coronavírus, o cara falou, não vou dar corticoide. Por quê? Porque pode ser piorar. Não, para DPOC exacerbado, é claro na literatura que muda a hospitalização, duração de doença. Então, numa asma também está indicado. Choque séptico refratário, meio controverso, mas também talvez tenha uma indicação aí. Então, tem indicação por outros motivos, eu dou corticoide. Indicação só pelo coronavírus, não. Massa. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Vocês estão falando aí de um cenário onde a gente tem, a princípio, a gente tem tudo disponível, né? A gente está massa, tá treinada, a equipe vai fazer o prona, tem a medicação, tem a primeira escolha, não é o radiologista que está entubando. Tomara que a gente não chegue, né, que a gente consiga, que a história do fique em casa, evite, achate a curva, distribua, que a gente permita que os pacientes cheguem em UTIs para serem tratados. Tomara que isso funcione. Mas a gente está vendo uma mobilização de forma até muito atuante do Ministro da Saúde, mobilizando locais para funcionar como atendimento. A gente está vendo isso acontecer aqui em Recife, a gente está percebendo a mobilização e ele até deu uma declaração muito corajosa, né? 2 a 3 dias atrás, dizendo que no meados de abril a coisa vai ficar feia, palavras dele, o sistema vai colapsar. E você vê gente andando na rua ainda, o que assusta um pouco. Falando em cenários, e a gente viu aí galpões sendo preparados para fazer diálise em pacientes, falando em cenário de larga escala, muita gente doente. Como é que vocês veem a distribuição, as possibilidades de distribuição? Como é que está isso aí? Se já se sabe se vai chegar antibiótico para tratar potenciais infecções concomitantes? Se a gente, uma pergunta que a gente recebe muito, será que vai ter EPI para todo mundo atender lá na frente de combate? A gente tem visto aqui, e foi até que, se eu não me engano, foi no Acre, o Renato falou isso na quinta-feira, que tinha um rapaz fazendo os shields, os face shields, por R$3, ensinando a fazer na internet. Como é que vocês, agora, opinião pessoal, isso com certeza não vai ter nada na literatura, porque a gente tem alguns Brasis dentro do Brasil, né? A gente tem o Brasil de ponta, que exerce a medicina igual a dos maiores centros do mundo, e a gente tem o Brasil normal. Como é que vocês imaginam que isso vai acontecer? Se a gente vai conseguir distribuir isso e manter esses pacientes, provavelmente já trabalhando com equipes até menos treinadas. Como é que vocês estão vendo isso? Se isso preocupa um pouco a vocês? E já pegando esse gancho, a turma do Sim, como é que vocês veem o papel das redes sociais, e agora estou falando dos canais de Instagram, do canal de YouTube, em ser um multiplicador de informação de qualidade
para preparar outros colegas que não estão com a mão na massa, assim, para desenferrujar colegas que provavelmente vão ter que voltar à ativa lidando com um doente grave? É uma perguntona, na verdade, né? Uma pergunta, tem várias dentro. Desde já não tem resposta certa, é mais uma opinião. O que vocês acham? Bom, da parte de EPIs, que é o que eu mais me preocupo, na verdade, então a gente já começou essa epidemia sabendo que o estoque era limitado. Então, a gente tem essa questão das máscaras, principalmente. Por isso, essa recomendação tão importante de não se usar máscara em momentos que não são necessários. Então, para andar na rua, pessoas que não estão sintomáticas, pessoas que não são profissionais de saúde, usar máscara em momentos que você não vai atender o paciente. Então, enfatizar essa recomendação. E, então, sim, a gente tem estoque limitado de todos esses EPIs e não é só no contexto público, né? Mas no contexto de saúde privada também a gente tem uma limitação. Acredite, tem literatura sobre isso. O CDC tem um manual de recomendação sobre quais usar em situações de catástrofe. Obviamente, em última instância, você fazer alguma máscara improvisada, tudo, mas a preferência sempre pela máscara comum, em momentos que não tem em que a gente não gera aerossol, e a N95 quando gera aerossol, mas existem algumas recomendações de fazer algumas máscaras improvisadas com filtro e proteção, tá? Mas acho que ainda não é o momento, esperamos que esse estoque dê conta agora no começo. Mas sim, é limitado. Questão de exames também, a gente tem uma limitação, talvez chegue mais exames laboratoriais. E pensar aqui em as outras patologias. Então, a gente tem limitação de exames para influenza, a gente tem limitação de estoque de Tamiflu. Então, é tudo muito difícil num cenário de um grande número de casos. A gente tenta fazer que possível agora com o que temos, e aí a gente vai imaginando os novos cenários e tentar se adaptar. Esperamos não chegar nesse ponto, né? Quanto a não ter os EPIs, as coisas necessárias, o brasileiro é bem criativo. Não só o brasileiro, mas o mundo como um todo. Então, eu já vi até vídeo laringoscópio improvisado com uma câmera de fibra ótica. Ele tem um estudo indiano a respeito e parece ter a mesma eficácia. Ele não está ouvindo. Publicação de qualidade, de fazer coisa baseada em evidência, estudar o assunto. Então, acho que a gente nós da SIM, Rádio Post, tem que caminhar nesse sentido, de orientar tanto a população geral quanto os médicos, para fazer uma boa prática da medicina. É lógico que só por meio de post, vídeo, é impossível ensinar medicina, mas pelo menos tentar ajudar a população. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu estou vendo muita gente perguntando aqui, né? Então, acho que a gente pode dar um passo a mais, já são... Olha que maravilha, estamos falando há 1h40 e lotado, né? Inúmeras pessoas acompanhando, isso é fantástico, né? É a parte boa da rede social. Hoje mesmo eu usei o WhatsApp para dar um recado para a família, né? No grupo da família, onde tem lá desde priminha às tias com mais idade, orientando a fiquem em casa, né? Orientações mais básicas, porque a impressão que a gente tem é que às vezes as pessoas não entendem o que é uma evolução em progressão geométrica, né? Então, eu queria dar um próximo passo, eu queria que vocês falassem de tratamento, né? Você já tocou no assunto aí, que é da hidroxicloroquina, então acho que é um gancho para a Glorinha aí, bom. Hidroxicloroquina e azitromicina, o que é verdade, o que é mentira. Foi vendido, né? Mr. Trump se antecipou ao mundo e já garantiu que ia resolver o problema. Qual que é o grau de evidência? A gente já sabe qual é o paciente que a gente deveria usar, porque infelizmente as pessoas praticamente saquearam as farmácias com um medicamento, né? Então há até um certo grau de
O governo poderia, de repente, ter manejado isso antes, mas é muito difícil se antever no meio de um caos desse. Então, o hidroxicloroquina e azitromicina, o que é verdade, o que é mentira, funciona para todo mundo, funciona para ninguém, ou alguém pode se beneficiar? O que está escrito na literatura? Bom, então o que a gente tem? Na verdade, tem vários estudos, na verdade, sobre já o uso de hidroxicloroquina para coronavírus. Tem estudo de hidroxicloroquina com ação com diversos vírus, tá? E aí bombou nas últimas semanas aqueles 2 principais estudos, o da hidroxicloroquina associada à ácido da própria hidroxicloroquina. Os estudos são verdadeiros. O problema é a interpretação que as pessoas tiveram daqueles estudos. Então, se você olhar, são estudos feitos com pouca... o N de pacientes é muito pequeno. Um dos Ns eram 6 pacientes que eles avaliaram. E o principal, a avaliação, o desfecho avaliado não foi desfecho clínico. Em nenhum momento eles falaram se esses pacientes, o que eles tiveram de desfecho clínico, óbito. Não se explica muito bem por que os pacientes saem do estudo. E aí o que tem de evidência e o que me mandaram várias vezes falando, olha, curou. Sim, o desfecho era cura virológica. Então, o estudo que bombou, que falaram, nossa, tem uma droga que cura 100% dos pacientes. Foram 6 pacientes que foram curados, na verdade, eles negativaram carga viral. O que a gente não sabe é o que isso significa. Porque tem várias doenças que você vê o quadro grave da doença quando a carga viral já está negativa. Então, qual é o impacto da carga viral negativa para esses pacientes? Então, sim, a gente tem estudos preliminares, porque a hidroxicloroquina parece funcionar contra o coronavírus. Então, ela negativa a carga viral, mas isso realmente melhora o desfecho do paciente. Eu não sei se esse paciente que ele vai deixar de evoluir mais grave, ou ele vai conseguir melhorar, ele diminui o tempo de sintomas, diminui transmissão, não se sabe. Tempo de UTI. Então, assim, é um estudo que foi feito, ok, ele não é fake news, o problema foi a interpretação que se teve desse estudo. Ele teve só uma negativação de carga viral. Agora, o que isso significa? Não sabemos. Então, assim, a princípio não temos nada de evidência sobre o uso de cloroquina para os pacientes com coronavírus. Obviamente, esses estudos preliminares são super importantes e é impressionante a quantidade dos estudos que estão sendo feitos no meio dessa pandemia. Então, a gente tem uma evidência que tem efeito em carga viral e isso abre portas para estudos clínicos, para trials que vão levar um grau de evidência mais importante. Então, atualmente tem diversos trials, não só no Brasil quanto em outros países, para o uso de cloroquina ou em pacientes mais graves, as doses, monitorar efeitos colaterais. Então, sim, é um passo. No entanto, não é para ser esse caos que foi. Não existe essa indicação de uso. O estudo é, assim, uma característica muito pequena de tudo que é infecção, né? E aí, o que a gente vê, por outro lado, eu acho que também, falando de tratamento, é o estudo do Caletra, né? Que é o lopinavir, o ritonavir e lopinavir. Que a princípio se achou que ia ser muito bom e a hora que mostrou os estudos clínicos, que é um estudo pequeno, que saiu no New England recentemente, mostrou que não tinha diferença. E trials nos Estados Unidos para o uso de Caletra nesses pacientes, a gente vai esperar esse N ficar maior e saber se realmente vai ter algum grau de evidência para uso. No momento, não existe nenhuma terapêutica aprovada para o coronavírus, tá? Além do suporte. Então, não tem nenhuma droga milagrosa, isso não existe, tá? Então, muito cuidado ao se ler esses trabalhos. Então, veja bem o que o trabalho está fazendo, o que ele quer demonstrar, o que é o desfecho. Perfeito. E muito menos para profilaxia, né? Porque tem gente tomando hidroxicloroquina e tem muitos efeitos adversos. Anemia hemolítica, a longo prazo altera fundo de olho. Então, toma cuidado também. O outro lado da moeda. Isso é... Para alguém tomando, alguém que precisava tomar, não vai tomar, né? Exatamente. Exato. Desde o EPI ao medicamento, né? Então, muito bom, assim, muito esclarecedor.
Doutora Glória, Hum. a opinião pessoal, você acha que a gente está mais perto de encontrar um medicamento que ajude alguma coisa ou mais perto de uma vacina em tempo, em lapso temporal? Nossa, difícil. É porque os dois, vacinas são pelo menos um ano para você, na melhor das hipóteses, na melhor vacina, com os melhores resultados, para você ter alguma aplicação clínica, né? Então a gente tem que passar pelos estudos, fase pré-clínica, então isso leva muito tempo e é uma questão de segurança também para o paciente, né? Medicações é um pouco mais fácil. A gente tem evidências de ação in vitro para diversas medicações, que é o que está sendo feito, a testagem clínica dessas medicações com ação in vitro. Então, talvez alguma medicação, a gente não sabe se ela vai ter alguma eficácia clínica. Então, muito difícil saber o que vai vir primeiro, né? Ok. Agora, para todos aí, né? Pergunta aberta para vocês. Vocês estão em São Paulo, que é o maior centro do Brasil, né? Quiçá da América Latina. Então, recebe inúmeros voos de diversos lugares do Brasil. Então, qual que é o pensamento de vocês? Na live de quinta-feira, a gente estava usando o termo que o Brasil está tendo uma oportunidade praticamente de ouro, né? A gente está acompanhando quase que uma viagem no tempo. A gente está tendo tempo de ver as coisas se aproximando da gente e tendo tempo de se preparar. O objetivo dessa live aqui, tanto com profissionais da saúde e alguns leigos, já vi até minha mãe comentando aí na live, não é assustar ninguém. O objetivo é trazer conteúdo para que as pessoas se preparem. Então, doutora Glória, você acha que as atitudes que a população não está sendo orientada, existe a orientação do governo, existe a orientação médica das entidades responsáveis e existe o que é feito na prática, né? A gente falou muito disso na quinta-feira, né? Numa guerra você vê o seu oponente e a gente está numa guerra onde a gente não vê o oponente e às vezes um simples aperto de mão pode colocar uma família inteira exposta ao vírus. Então, vocês que estão aí, vou chamar de epicentro, porque Rio e São Paulo são as regiões mais populosas. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que a gente é mais provável que a gente tenha uma curva mais parecida com a Itália ou que a gente vai conseguir achatar essa curva? É uma pergunta difícil, eu sei que ninguém tem bola de cristal, né? Então, para todo mundo que está ouvindo aí, isso é uma opinião pessoal. E o que é que vocês esperam para as próximas 2 semanas e para todo mundo que está assistindo? 2 deveres de casa que vocês queiram deixar, né? Aqui já vou me antecipar e dizer para toda a turma do Rádio Postos que todo mundo que é profissional de saúde tem a responsabilidade de ser um multiplicador da informação. A gente deve combater essas notícias, essas fake news, essas ideias de que não precisa mais ficar em casa, não, descobriram um remédio que já até tinha aqui no Brasil. Não, a gente precisa seguir a orientação. A gente não está imaginando que esse cenário vai se resolver nos próximos 15, 20 dias. Então, a gente está falando de uma coisa séria. Então, queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso e qual que é a responsabilidade de cada um, o dever de casa. Bom, pelo que a gente está vendo, a gente está vivendo aqui, a nossa tendência é virar mais a Itália do que achatar a curva no que está acontecendo até o momento. Não sei se vocês viram, a gente vai entrar em quarentena a partir de terça-feira e aí a gente vai ver os reflexos dessa nova medida um pouco mais para frente. Mas continuando do jeito que está, a minha opinião é muito pessimista. Acho que vem tempos muito ruins pela frente, principalmente nas próximas 2, 3 semanas. E acho que, para mim, de recado maior, assim,
acreditem nos profissionais de saúde. A gente está tentando fazer o melhor porque a gente quer diminuir o máximo possível o número de casos e sigam as recomendações dos órgãos oficiais. Então, o Ministério da Saúde, OMS, ninguém tá mentindo, né? Ninguém está omitindo tratamentos, omitindo medidas de controle. Todo mundo está fazendo o máximo possível. E a gente só vai conseguir tentar diminuir essa disseminação dos casos se a gente seguir essas recomendações. Então, acho que para mim é o principal não existe nada milagroso no momento. E acredite, se tiver alguma coisa que realmente funciona, a gente vai ser os primeiros a tentar disseminar essa informação. Antes de ir para as perguntas, queria falar duas polêmicas aí, só para finalizar essa parte. Posso, Rodrigo? A casa é nossa, fica à vontade. Uso de IECA e BRA, né, que foi comentado. Viram que nas algumas cortes chinesas, pacientes hipertensos tinham uma mortalidade mais alta e pensaram em relação ao uso de BRA e do IECA, visto que nas SARS, o vírus usava receptores de angiotensina para entrar nas células, né? Então, existe uma teoria de que o BRA e o IECA fariam um upregulation desses receptores e aumentariam a entrada do vírus. Isso é teoria, tá? Não tem nada embasado. E qual que é a recomendação? Unânime. Não é igual ventilação mecânica, VNI, é unânime, de todos. Paciente que usa BRA e IECA e que precisa do BRA e IECA, seja para IC, com fração de injeção reduzida, seja para hipertensão ou nefropatia com proteinúria, continua usando IECA ou BRA. Não tem nada estabelecido, tá? Continua usando IECA ou BRA. E tem até gente que fala que o IECA ou BRA tem um efeito benéfico, usar como tratamento. Então, é muito controverso. O paciente que usa, por enquanto, a recomendação é continua a usar. Quanto ao ibuprofeno, tá? Eu fui atrás da literatura, teve essa bola que foi levantada. Ibuprofeno pior, o que eu achei? Achei um estudo que tinham 4 casos de jovens, adultos jovens, que tomaram ibuprofeno na França e tiveram um quadro pior. É só isso. Não tem mais nenhuma outra evidência. Então, na minha prática, paciente grave, eu não uso anti-inflamatório de forma geral. Não uso AINE, tá? Então, eu evito AINE. Se eu puder evitar, eu vou evitar AINE, porque dá ira, nefrite intersticial, dá múltiplos outros efeitos adversos de Ben Johnson. Então, evito AINE e baixo temperatura com dipirona. Graças a Deus, a gente tem dipirona aqui. Não precisa do paracetamol para baixar a febre. Então, usa dipirona. Beleza? Massa. Vinição, e aí? Tá com aquela lista gigante aí de perguntas? Ô, Rodrigo, a gente tentou compilar aqui algumas coisas. Não vai dar para responder todas as perguntas. Algumas perguntas depois, se vocês quiserem, mandem por direct, a gente tenta responder ao longo da semana. Mas a gente compilou algumas aqui que bombaram. Uma que, assim, tá recorrente uso da N95. Eu posso reutilizar a N95? Se eu colocar uma vez, quantas vezes depois eu posso estar utilizando a N95? Bom, essa é uma dúvida nossa também. Na verdade, assim, existe a recomendação do mundo ideal em que a gente tem máscara para todo mundo e para toda essa epidemia e a recomendação do mundo que a gente está no momento que a gente não tem máscara. Perfeito. Então, a N95, quando descarto, assim, a gente tem recomendações que diferem conforme cada serviço, cada CCH estabeleceu o seu protocolo. A princípio, o que é importante? A máscara N95 ela precisa estar íntegra. Então, no momento que ela não está íntegra, não importa o tempo de uso, ela precisa ser descartada. Segundo, o que acontece é que, às vezes, o ideal seria o uso único em procedimentos que você tem aerosolização. Por isso que a gente está usando a Face Shield e vocês devem ter visto a máscara comum por cima da N95. Para tentar proteger a N95, eu não preciso descartar ela a cada processo de aerosolização ou entrar no leito, tá? Qual que é a medida que a gente está tomando? Vocês vão ver recomendações de uso até 7 dias se ela estiver íntegra. Ok, tá bom, a gente precisa lidar com a realidade que temos. Então, até 7 dias, retire a máscara sem relar na máscara para você não se contaminar e guarda ela de preferência num saco de papel para ela não ficar úmida. E aí, se ela estiver íntegra, eu uso até 7 dias, tá bom? Nos casos de corona, tá? E aí, se estiver úmida, essas coisas precisa trocar.
outra pergunta. Ó, a gente pode responder rápido aqui algumas perguntas. Ah, outra coisa, reinfecção, que foi bastante uma dúvida frequente. Não sabemos, tá bom? Tem alguns casos de pacientes que tiveram e retornaram 14 dias depois com quadro clínico semelhante e nova detecção de coronavírus em via aérea. A gente não sabe se é persistência do vírus do primeiro quadro, se é reinfecção, tá bom? Então, a gente ainda não sabe como funciona a imunidade a esse novo coronavírus. Então, é um pouco uma zona meio nebulosa que a gente vai descobrindo aos poucos. Acho que outro que também teve bastante, cuidados para chegar em casa. Então, higienização das mãos frequente, em tocar ambientes de alta circulação, essas coisas, evitar tocar a mão no rosto, na boca. Eu chego em casa, trabalho com um monte de casos suspeitos, mas tiro o sapato, higienizo as mãos, todo o meu material de trabalho eu higienizo antes de sair do serviço, mas eu deixo tudo na porta, tiro a roupa e deixo separada, lavo junto com as outras, não tem problema, tomo um banho, tá? Então, assim, para tentar evitar. O que acontece? Tem um caso sintomático em casa, o que eu faço? Essa pessoa higieniza as mãos com frequência, tenta não ficar no mesmo ambiente, então dormir em quarto separado se possível, tá bom? Quando usar o banheiro, higienizar, passar um desinfetante principalmente na privada, para outras pessoas usarem, e higienização das mãos frequentes, não compartilhar objetos pessoais, tá bom? Isolar pessoas no mesma casa assintomáticos. Recomendação atual do Ministério é sim. Tem um caso confirmado em casa, todo mundo fica isolado por 14 dias, tá bom? Se desenvolver sintomas, e avalia a questão de gravidade para ver se vai testar ou não. Essa é a recomendação atual do Ministério. Então, sou contactante de paciente confirmado, fico isolado 14 dias. Máscara para todos, não. Máscara é só para quem precisa, profissional de saúde, paciente sintomático. Não temos máscaras para todo mundo. Infecção sem febre é possível, tá bom? A febre acabou sendo o sintoma mais frequente nas coortes que a gente viu, mas existe infecção sem febre. 12% mais ou menos. Tem coorte com 12%, não tem febre, e 1%, 2%. Então, nessa faixa aí. Tá? E anosmia isolada, não sabemos, não existe um estudo bonitinho para falar daquele quadro de anosmia isolada e não foi testado esses pacientes com anosmia isolada, então não sabemos. Gestantes, recomendação específica, não, gestantes com suspeita, se elas vão parir, é permitido o contato com o bebê parece que ele vai ser testado, mas ela precisava aumentar de máscara e higienização das mãos frequentes, tá bom? Tem um estudo que viu em 6 amostras de leite de mães infectadas, fizeram um PCR e não foi detectado. Então, aparentemente, não se transmite pelo leite e não tem nenhum lactente relato de caso que foi infectado. Só um que tinha, acho que 17 dias, mas parece que pegou da mãe. Provavelmente transmissão mesmo. E outra coisa importante é co-infecção, tá bom? Será que meu paciente testou influenza positivo, esqueço, descarto o coronavírus? Não sabemos. Existe já um relato de co-infecção da China. A gente tem coortes antigas com outros coronavírus que a gente tem co-infecção de influenza, coronavírus. Então, com cuidado. Existe a co-infecção, sim, tá? Mais alguma pergunta frequente? Tem os profissionais de saúde se evoluem pior. Essa questão da evolução dos profissionais de saúde a gente ainda não sabe certinho. A gente sabe que eles têm maior risco de adquirir a doença, principalmente pacientes principalmente profissionais que lidam com UTI e procedimentos que geram aerossol, mas a princípio não se sabe. Alguns casos graves eles ficam questionando talvez o contato com altas cargas virais ou a frequência de reexposição ao vírus. Então, não sabemos. Acho que é isso, né? Acho que de pontos... Alguém chegou a perguntar de manejo na UTI, a gente falou na live bastante sobre isso, a gente vai deixar gravado aí, e tem uma discussão bem interessante aí durante a live, depois vocês confiram aí nas 2 páginas. E mantenham-se atualizados, porque tudo que a gente falou agora, daqui uma semana,
Pode ser verdade. E quando eu estava estudando, e estou estudando o tempo todo esse assunto, uma coisa que você leu uma semana atrás, 4, 5 dias depois, às vezes já não é tão aceito. Então, nesse ritmo de pandemia, a evidência científica também está num ritmo acelerado. Eu estava vendo até um podcast do JAMA e o editor do JAMA falou que por dia ele recebe 100 artigos sobre coronavírus. Ele tem que ler para selecionar se vai colocar. Então, tá uma pandemia de artigo também, de publicação, de evidência. Então, sempre se atualizando. Eu tenho uma para a gente fechar aqui, que eu acho que vai ser muito recorrente em breve. As vovós. Está chegando a vacinação da gripe. Considerando a orientação de isolamento social e considerando a importância da vacina da gripe, qual que é a orientação para os idosos? Vacina, leva o idoso para vacinar ou mantém o idoso em casa? Ou não tem nada definido ainda? Eu estou aguardando para ver qual vai ser a estratégia do Ministério da Saúde, porque a gente precisa vacinar os idosos sim, e a gente precisa evitar aglomerações. Na minha cidade, eles estão vacinando os idosos dentro do carro, então fizeram uma fila de carros em frente ao posto de saúde e eles vacinam dentro do carro. Então, eu realmente não sei a posição oficial do Ministério da Saúde, qual vai ser essa estratégia, tá? Porque a gente precisa conciliar os dois. Vacina sim, a gente precisa ver qual vai ser a melhor estratégia para evitar que eles saiam de casa ou tenha aglomeração. Maravilha, maravilha. Quer acrescentar alguma coisa, Vinição? Quer acrescentar alguma coisa, Eduardo? Queria agradecer pelo convite. Eu queria também agradecer muito o convite. Foi um desafio fazer essa live, porque as notícias vão bombando. Então, uma hora antes daqui já saiu um guideline novo. Eu li rapidamente o guideline para ver se tinha uma coisa diferente do que eu já tinha lido. Eu sigo o Rádio Posts. Eu não tenho Instagram, na verdade, mas pela sim eu sigo o Rádio Posts. Gosto muito dos posts. Parabéns aí. Tá me ajudando eu vou contar um negócio. Eu jurei que eu não ia contar, mas eu vou falar. Conte, Pode contar. A gente tava combinando a live, né? E eu tava falando com o Vinícius, ele falou, fala com o Dudu e tal. Aí a gente trocou uns WhatsApps, aí de repente chegou um endereço, assim, pá, no meu WhatsApp. Aí um endereço físico, né? Rua tal, pá. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não, ele deve ter orientando alguém aí. Aí mandei para ele, acho que você mandou para a pessoa errada. Aí ficou aquela coisa meio lá, meio cá. Aí Vinícius chegou lá e me ligou. Dudu, você parou uma cadeira aqui para você fazer a live. Rodrigão, queria agradecer o convite aí, tá? Que a gente continue fazendo muitos conteúdos aí em conjunto. A gente gosta muito aí da página de vocês. Queria agradecer todo mundo que participou da live, e principalmente pela sua presença ilustre da Glória aí, que agregou muito aí à discussão. Obrigada, gente. E estamos juntos aí, pro que precisar. E sigam agora no Instagram. E usem álcool gel mesmo depois do coronavírus, por favor. Então, pessoal do Rádio Posts, que segue aqui o Rádio Posts, que segue o Sim. Então, em nome da equipe Rádio Posts aqui, que a Duda, que é minha esposa e faz parte integral, né, dessa jornada, estava colocando os dois pequenos para dormir ali. O nosso muito obrigado pela participação. A doutora Glória e os amigos do Sim, muito obrigado pela disponibilidade. Vocês não imaginam a importância das informações que vocês trazem. Essa ferramenta permite que a gente alcance muita gente e multiplique, né? E aí a gente pode eventualmente estar só conversando aqui, salvando mais vidas do que cada um de nós vai fazer na prática, a gente mesmo, né? Então, muito obrigado aqui por passar esse domingo à noite. Vocês fizeram o meu domingo muito mais feliz. Muito obrigado. E, Vinição, a gente vai continuar fazendo coisas juntos. Tem sido um prazer construir vários posts que a gente já fez junto. A gente gosta muito do material de vocês. A gente gosta da forma como vocês abordam as coisas. Então, a gente não acredita, né, e a gente já conversou disso muitas vezes no telefone, a gente não acredita numa medicina de ponta
de alta complexidade sem a união dos especialistas em cada parte, né? A gente fala muito disso, a gente sabe cada vez mais de um pedaço menor da medicina. E a grande diferença dos grandes centros é a cola, né, que consegue juntar todos esses profissionais que sabem muito de um pedacinho, e tem sido maravilhoso poder trabalhar com vocês aí e gerar valor para todo mundo. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Tenham um excelente domingo e que vai passar por momentos difíceis, mas eu sem dúvida acredito que a gente vai sair mais forte disso aí. Um abração, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.